Senhor, nós te damos total liberdade, Senhor, nessa noite. Usa esse tempo agora que vamos desfrutar da Tua palavra, Senhor. Faça o que Tu queres. Fala o que Tu quiseres. Tu tens um jeito especial de uma mesma palavra falar diversas coisas. Por isso eu quero lhe pedir de uma forma singular, o Senhor trate com cada um de nós aqui, ministrando exatamente aquilo que precisamos, Senhor, aquilo que necessitamos receber do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem achou diz amém. Diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Mais uma vez eu te peço, fala conosco, Senhor. Ministra a Tua vontade, que toda ação de roubo seja agora impedida de fluir. Envia, Senhor, eu te peço, quantos anjos forem necessários, para que Tu faças aquilo que está em Teu coração para esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Esse texto ele fala sobre o vencedor, ao vencedor, esse é o título da mensagem. Ele fala sobre alguém que vence. E ele, na verdade, revela o que tem no fim, ou na linha de chegada daquele que vence. Ele diz que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então ele fala que nessa corrida existe um marco final. E o marco final, ou seja, depois daquele que cruzar a linha de chegada, ele vai receber o presente ou o prêmio pela corrida. O prêmio é que se alimente da árvore da vida. Existem algumas promessas ao vencedor. Eu quero falar apenas sobre essa aqui de Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Mas nós precisamos entender uma coisa. A árvore da vida se encontra no paraíso de Deus. A nossa vitória, e essa vitória que ele fala aqui, é uma vitória que não acontece na nossa realidade atual. João sobe ao céu. Mas quando nós olhamos para essa chegada não está aqui na terra. Essa chegada está no céu. Estamos correndo em direção ao céu. A nossa linha de chegada não se encontra aqui na terra, e nós precisamos entender isso. Esta realidade celestial que vai acontecer é uma premiação de Deus, está no céu. E precisamos focar nossa atenção, então, para onde nós vamos. Para essa realidade, a nossa eternidade. O alvo de quem está correndo essa corrida não está nas coisas da terra. O alvo de quem está correndo essa corrida, que João fala em Apocalipse 2, versículo 7, não está na terra. Ele não está correndo pela sua casa, não está correndo pela sua alegria, pela sua felicidade, não está correndo porque quer que as coisas melhorem, não está correndo porque ele quer se tornar uma pessoa melhor. Ele está correndo observando qual é a premiação. A premiação é a árvore da vida que não está nessa realidade que nós chamamos de hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, 19, não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se o nosso relacionamento com o Senhor está baseado naquilo que Ele pode fazer aqui por nós, nessa realidade, é o que Ele está falando. Se o que nós esperamos de Deus é apenas a cura, ou a resposta, ou passar num concurso, ou um carro novo, ou até
que Deus toque em alguém, se é alguma coisa aqui da terra. Ele disse, o apóstolo Paulo, que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto de Apocalipse fala que existe uma corrida, e essa corrida não está nessa área, mas está nas regiões celestiais. O foco da corrida precisa ser o final dela. Ninguém corre olhando para trás, ninguém corre olhando para baixo. Todo mundo corre porque sabe aonde vai chegar. E a igreja precisa voltar a correr para o lugar certo. Podemos e devemos ter muitas conquistas aqui. Eu não estou falando que é errado conquistar. Eu não estou falando, pelo contrário, porque eu quero conquistar. Quem não quer um carro novo? Eu quero um carro novo. Quem não quer uma casa própria? Eu quero uma casa própria. Quem não quer saúde? Eu quero. Quem não quer ter suas respostas, suas perguntas respondidas, quer dizer? Todos querem. Quem não quer ser feliz aqui na terra? Quem não quer viver bem no meio da sua família? Isso é errado? Não. Mas todas essas vitórias que nós podemos alcançar aqui na terra, elas são passageiras. Se você estiver doente e Deus te curar, isso não significa que você não vai morrer. Significa que você não morreu ainda. É ou não é verdade? Se você tiver todas as suas perguntas respondidas hoje, não significa que amanhã você não vai ter mais dúvida. Se hoje você comer um belo prato de macarronada, não significa que amanhã você não vai voltar a ter fome. Se você receber um carro zero agora, não significa que daqui a 10 anos ele não vai ser mais zero. Porque tudo que nós alcançamos aqui, aqui fica. E aqui mesmo se desgasta. Nossa vitória, a verdadeira vitória, não está aqui. Está além da nossa realidade atual. A permanente e plena vitória está além desta vida. Para nos tornarmos vitoriosos, precisamos cumprir as exigências da prova proposta. Neste caso aqui, ela não é terrena. Para você comer da árvore da vida, você precisa entender que você está correndo para as regiões celestiais. Você precisa entender que primeiro você é um cidadão do céu que está voltando para ele. Porque se você tirar os olhos disso, eu vou dizer para você o que te espera, segundo o apóstolo Paulo. Infelicidade. Toda vez que nós buscamos em Cristo algo para cá, o que nós vamos encontrar é infelicidade. Porque quando nós tivermos o que nós queríamos, isso não vai ser o suficiente. Se focarmos no hoje, corremos o risco de perder essa corrida. Precisamos focar no final da prova. Hebreus 12, 1, versículo 2, 1 e 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Para nos ajudar a entender melhor o que seria essa vitória, precisamos entender o que é um vencedor que o Apocalipse se refere.
O que significa essa conquista? É a vitória de cristãos que permanecem firmes na sua fé até a morte, diante do poder de seus inimigos, tentações e perseguições. Esse texto aponta para o presente, ou seja, a nossa vitória começa agora, mas ela tem como alvo a eternidade. As nossas decisões agora, elas precisam estar ligadas aonde nós queremos chegar. Por isso que a mentalidade dessa corrida precisa ser bem clara na nossa cabeça. Bem clara. Isso vai facilitar tudo. Em João capítulo 5, encontramos o próprio João chorando, pois não havia ninguém que fosse digno de abrir os selos. Vocês lembram dessa passagem? E quando ele chora, aparece um ancião segurando a taça e a harpa, e ele diz para João algo muito interessante. Fala assim para João: João, eis que o leão da tribo de Judá, quer ver? O leão da tribo de Judá, capítulo 5, versículos 5 e 6. Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, um dos anciãos vira para João, que está chorando, e diz para ele: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, ou seja, o vencedor, ele está chegando, ele está presente. Então João, no versículo 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha o que o texto está dizendo. Quem é o vencedor no céu? Um dos anciãos fala para João: João, eu vou te mostrar um modelo de vitorioso no céu. O leão, o vencedor. E quando ele procura o leão e o vencedor, ele acha um leão, segundo o que nós lemos, ele acha o quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Essa não é a vitória da terra. A vitória da terra é parecida com um cara musculoso, com um belo carro, uma bela casa, uma bela esposa com belos filhos. A vitória dos céus apresenta um leão que na verdade é um cordeiro como que está morto. Um cordeiro como tendo sido morto. Que tipo de atitude essa aparência representa? Apocalipse 6, 9 diz assim: porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. A aparência de ter sido morto significa que o cordeiro, ou seja, Jesus, cumpriu o seu propósito na terra. E qual era o propósito da terra de Jesus? Ser humilhado, ser massacrado, ser zombado. Apesar de ser Deus, ele não usou o poder de ser Deus. Ele abriu mão disso. Para se tornar um vencedor, ele teve o quê? Aparentemente, perder, diminuir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A palavra vida aqui, zoe, é a absoluta plenitude da vida. Quando nós olhamos para o cordeiro que tem sido morto,
Olhamos para a figura dele. O vencedor leão, que na verdade é um cordeiro. Ele aponta algo para nós. Ele aponta que nós precisamos entender uma coisa. Qual era o propósito para o cordeiro? Cumprir a vontade do Pai. Cumprir o seu propósito. Custe o que custar. E era tão pesado para ele que, perto da sua morte, ele pediu ao Pai, se fosse possível, ele afastasse dele aquele cálice. Muitas vezes a gente vai ter que tomar decisões para permanecer no caminho dessa corrida que contrariam a nossa carne e a nossa vontade. Falando de uma forma bem simples sobre carne e vontade. Você chega em casa cansado e você sabe que naquele dia você não passou tempo com Deus, você precisa orar. Mas a sua carne fala assim, você precisa comer. A sua carne diz assim, você precisa ver um pouco de televisão, afinal, você também precisa relaxar. A sua carne vai dizer, mas vai orar agora? Ora amanhã. Deus entende o seu cansaço. A sua carne faz isso. A sua carne sempre vai te procurar te dar aquilo que te dá prazer. E às vezes, para cumprir a vontade de Deus, nós teremos que fazer coisas que não nos dão prazer. Às vezes a gente vai ter que falar, Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Ao vencedor. O vencedor é aquele que cumpre o propósito. Eu darei da vida. Que vida é essa? Quando ele fala sobre a árvore da vida, ele está falando, na verdade, do próprio Jesus. João 14,6 diz isso. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O significado no plano de Deus está no Evangelho de João, que a vida estava em Deus, João 1,4, e que o Senhor Jesus é a vida, João 11,25, João 14,6. Faz referência também a uma das cortinas, o caminho, a verdade e a vida do tabernáculo. Jesus é a vida. O vencedor, na verdade, vai desfrutar de quem? Do próprio Jesus. Preste atenção. Ele está falando que a nossa corrida, ela não é assim, ela é assim. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé. Ou seja, nós precisamos olhar para aquilo que está depois da chegada. Precisamos olhar para Jesus. Porque se eu não olhar para Ele, eu corro o risco de olhar para coisas erradas. Eu corro o risco de olhar para coisas que hoje existem e amanhã não existem mais. E se eu perco o olho de Jesus, eu posso errar o final da corrida. Eu posso não chegar lá. Agora, o prêmio é para quem? O prêmio é só para quem vencer. Por quê? Porque vão ter perdedores. Comer da árvore da vida não é para todos. É só para quem vencer. É só para quem agora consegue olhar só para Jesus. Vocês estão entendendo, não? Se hoje você deseja Jesus, se hoje você olha para Ele e anseia a presença dEle, se o seu dia ressalta isso, se a sua rotina está impregnada por Jesus, significa que o que você deseja hoje, você vai ter amanhã. Porque aquilo que está no final é aquilo que norteia a sua vida agora. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se o que eu desejo não é aquilo que eu espero receber, comer da árvore da vida, se no meu dia a dia eu tenho tempo para tudo, menos para Ele,
Se no meu dia a dia todas as prioridades são outras coisas a não ser Ele, é isso que eu vou ter também no final da corrida. É só isso que eu vou ter no final da corrida. Por isso que o autor aos Hebreus fala que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Olhar o tempo todo para Ele. Isso parece uma boa filosofia. Mas infelizmente não é uma realidade. O Senhor precisa nos convencer que nós precisamos passar tempo com Ele. É preciso que alguém pregue e nos faça entender que a nossa condição não é a condição certa. Todo tempo precisamos ser, então, manipulados a amar Jesus e passar alguns minutos, míseros minutos, na presença dEle. O tempo todo. Quando, na verdade, se nós entendêssemos que nós estamos numa corrida e que o nosso alvo é Ele, todo o resto seria secundário. A verdade não é essa. A verdade é que o que é secundário passa a ser a prioridade. E o que devia ser a prioridade passa a ser secundário. As nossas prioridades mostram para onde nós estamos correndo. Nós precisamos aprender a voltar a correr para Ele. Só para Ele. Nós devíamos entender o que o próprio Jesus ensinou sobre isso. Ele falou para que a gente não ficasse ansioso com coisa alguma. O que comer, o que beber, o que vestir. Ele falou que a gente não precisava ficar ansioso. Nós deveríamos colocar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Nós deveríamos voltar a desejar primeiramente Ele. É muito comum as pessoas jovens procurar e falar sobre pecado. Que caiu nisso, caiu naquilo outro. E é interessante você perceber que a história é sempre a mesma. O camarada começa bem, começa a buscar ao Senhor, mas vão passando os dias, as prioridades mudam. Os problemas surgem, precisam ser resolvidos. E ao final de contas, nós somos humanos, precisamos resolver problemas. E deixamos de ter o Senhor como prioridade e começamos a resolver um bocado de coisa. E quando nós percebemos, passou toda a semana e nós não lemos a Bíblia, nós não tivemos tempo para orar, nós não tivemos nenhuma prática espiritual. Chegamos no culto e nos arrependemos por causa disso. Mas na outra semana, continua a mesma coisa. E passa 2 meses assim, isso sendo muito bom. Porque na verdade eu acho que logo na primeira semana a maioria cai. O cara começa a andar num caminho assim, onde a única contato que ele tem com Jesus é na hora que ele vai na igreja ou na hora que ele entra no carro e sem querer liga o rádio. Isso se tiver música de crente no rádio dele. Aí o que acontece? O camarada vai e daqui a pouco peca. E ele vem e fala: eu não consigo largar. Na verdade, ele nunca conseguiu pegar Jesus.
Não conseguiu pegar Jesus. Então nós passamos dias e dias falando que estamos correndo para cima, quando na verdade estamos tentando resolver aqui na terra as situações. Isso não está longe dos pastores. Nós podemos fazer coisas aqui dentro da igreja, passar horas e horas conversando e conversando com pessoas, dando bons conselhos, orando, até no Xaramai, entendeu? O cara vem, cara, abaixa aí, entrega o mistério, o rolo, o cara sai daqui abençoado. Aí você pensa, eu penso, pastor, passei tempo com Jesus. Só que o Senhor é bom, gente. Como eu falei, sei lá, uns 2 domingos atrás, se o Senhor está falando para você tomar vergonha, é porque ainda tem tempo. Porque lá em Romanos fala que quando o Senhor desiste de alguém, Ele solta ele na banguela e entrega a ele a sua própria consciência. Deixa ele cair. Se Deus está falando, é porque ainda há esperança. Nós estamos numa corrida. E se nós não entendermos que os nossos olhos precisam estar nele, isso não é apenas um jogo de palavras. Como alguém dizendo, olhe para Jesus. Beleza. Olhar para Jesus é nortear toda uma vida em prol disso. É você no trânsito lembrar para onde você está indo. Ah, eu estou indo para o trabalho. Não, cabeção, você está indo para o céu. É na hora que você estiver em casa e a crise acontecer, você não tem que entender que você está resolvendo uma crise. Não, você está indo para o céu. Quando nós estivermos aqui na igreja, resolvendo as coisas da igreja, nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos indo para o céu. E passamos e nos desgastamos fazendo outras coisas. E eu não estou falando com vocês como se eu não fosse também culpado. Porque eu entendo que é isso que Deus quer. Deus, Ele está nos chamando de volta para esse lugar. Mas está chamando há muito tempo. E a gente não vai. Cara, qual foi a última vez que você parou tudo para ficar só com Ele? Não por causa de um problema. É interessante que quando a gente tem problema, a gente faz de qualquer coisa. A gente faz jejum, se tiver que comer o mundo, a gente come o mundo. Se tiver que deixar de comer o mundo, a gente deixa de comer. A gente vira santo. A gente até voa. Eu não estou falando disso. Estou falando que nesse processo da corrida, se nós entendermos que o nosso alvo é Ele, a nossa vida precisa ser Ele agora, não amanhã. Quando eu chegar no céu, eu vou estar com Ele. Vai ver onde você vai chegar. Deus está, na verdade, nos chamando. Ele está falando, amarra o cadastro aí, varão. Arruma o seu cadastro, para você não cair nessa corrida. Se prepara. Tudo que você fizer, você precisa saber para onde você está indo. Vou me relacionar com alguém. Os jovens. Eu preciso saber que antes de me relacionar com alguém, eu estou indo para onde? Para o céu. Você chegou à conclusão ao ver o extrato das suas contas
e o seu salário, que aquele mês o negócio ficou feio. Antes de você resolver esse problema, o que você tem que lembrar? Que você está indo para o céu. As coisas deram errado. Não é do jeito que você esperava. Antes de você resolver isso, você precisa lembrar para onde você está indo. Seu chefe acabou de ser injusto com você. Antes de você responder ele, você precisa lembrar para onde você está indo. Tá tudo bem. Você precisa lembrar para onde você está indo. Tá tudo mal. Você precisa lembrar para onde você está indo. Nessa corrida, eu preciso entender para onde eu estou indo. E se eu deixar de olhar para cima, eu volto a dizer o que o apóstolo Paulo falou. Eu vou encontrar só infelicidade. Porque aquele que não olha para o final da corrida, para aquele que não deseja só as coisas que são do céu, que ele espera Cristo só na terra, ele vai encontrar o que aqui? Só infelicidade. Ele vai ser o mais infeliz de todos os homens. Ele está falando que dentro da igreja pode ter um bocado de crente que é mais infeliz do que o cara que está no mundo. Se o seu relacionamento com Cristo é só isso, é só isso aqui. Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele estava tendo um problema com a sua esposa, e esse foi um momento muito interessante. Nós estávamos sentados num parque das nações indígenas, ali, e eu virei para ele e falei assim, cara, depois de ter conversado muito, falei assim, cara, e se ela te der um chute nessa sua bunda gorda? Não sei se podia falar isso no púlpito. Falei, e se ela te não voltar para casa, cara? O que você vai fazer? Você vai deixar Jesus por causa dela? Ele olhou para minha cara assim, pensou. Aí eu falei, vai. E ele falou assim, Jesus é mais importante do que ela. Ele abriu os olhos e ele virou para os céus e falou assim, Senhor, se ela não me quiser mais, nada muda entre a gente. Eu vou te amar mais ainda. Não porque o Senhor pode trazê-la de volta, mas porque o Senhor é o meu Deus. Nessa hora veio uma presença tão forte naquele lugar. Foi uma das experiências que eu tive sensacionais. As capivaras começaram a nos rodear. Veio as capivaras, veio tucano, veio arara, veio pintinho, veio tudo quanto é coisa naquele lugar. E os bichos começaram a cantar, e a gente começou a adorar, começamos a chorar naquele lugar. Foi lindo aquele momento. Sabe o que aconteceu naquele momento? Ele estava olhando só para cá, ó. E de repente ele falou assim, o meu alvo não está na terra, está nos céus. Quando ele fez isso, sabe o que aconteceu naquele mesmo dia? Deus mudou toda a situação. E a mulher voltou a ficar apaixonada nele. Ele olhou para o céu. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso? Não fique. Olha para o céu. Olha para Ele. Olha para Ele. Deixa o Senhor arrancar o peso hoje. Deixando todo o embaraço. Nós precisamos correr. Arranca o embaraço hoje. Arranca o peso. Talvez a sua oração deva ser como desse meu amigo, ou como de Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação.
É simples e complexo ao mesmo tempo. É simples porque é só ir para Ele. Você pode ser um pastor, ou pode ser um recém-convertido. Quem conseguir ir para Ele, vai alcançar uma vida longe das ansiedades. Precisamos ir para Ele. Simples, complexo, porque nós aprendemos que precisamos fazer coisas para obter resultados. Deixa Ele. Ele está livre. Eu queria que nessa noite você simplesmente entendesse isso. Eu queria entender isso de uma forma plena e para sempre. Aconteça o que acontecer, os meus olhos estão no Senhor. Hoje eu não quero falar para você que tudo vai dar certo. Eu quero falar para você que mesmo que dê errado, continue olhando para o Senhor. Eu quero dizer para você que hoje a sua conta vai ser paga. Tomara que ela seja e que venha bastante para você pagar a minha também. Mas se ela não for, continue olhando para o Senhor. Se dentro da sua casa a guerra não acabar, eu não estou falando que ela vai acabar ou não vai acabar. Eu estou falando que se ela não acabar, continue olhando para o Senhor. Se tudo der certo, ou se tudo der errado, continue olhando para o Senhor. Se Deus falou e não aconteceu, continue olhando para o Senhor. Se Deus falou e aconteceu, continue olhando para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele. O Senhor vai dar força para você. O Senhor vai renovar as suas forças. Você vai conseguir correr como nunca. Porque até os jovens que são feras se cansam. Mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ah, eles subirão como asas, como águia. Olhe para o Senhor. Hoje o Senhor quer arrancar de você todo o peso. E o peso é a expectativa do que dá certo e do que dá errado. O peso é como será amanhã. Não importa como será amanhã. Não importa o que vai acontecer. Não importa. Continue olhando para o Senhor. Entregue para o Senhor o seu amanhã. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando fazemos isso, quando olhamos para o Senhor, acontece algo sobrenatural e poderoso. Toda vez que o nosso foco volta para Ele, sabe o que acontece? Nesse momento, nesse instante, o Senhor já começa a fazer algo sobre nossas vidas. Ele começa a liberar-nos do peso. Ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Ele começa a estabelecer tudo novamente. Olhe para o Senhor, mas não esperando que isso aconteça. Simplesmente olhe para Ele. Simplesmente olhe para Ele. Hoje é tempo de lançar fora o cansaço. O cansaço da expectativa. Nessa corrida, você não precisa ficar preocupado quem vai chegar primeiro. Essa é a boa corrida. Não tem o número 1. Não tem o número 1. É só você olhar para Ele e prosseguir, que você vai ser chamado por Ele como o primeiro. Continua, cara. Continua. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Confia na vontade dEle. Como que é a vontade dEle? Cara, é isso. É simples assim. Simples assim. Sabe por que a gente se estressa tanto? Porque a gente fica olhando para coisas e não olhando para Ele. Eu quero profetizar aqui que o Senhor vai converter os nossos olhos.
nós vamos conseguir olhar para Ele. Nós como igreja temos promessas. Ontem estávamos falando delas. Mas se nós olharmos para ela, sabe o que vai acontecer, Jim? A gente vai se perder. E seremos uma igreja mais miserável da face da terra. Nós precisamos olhar para Ele. Precisamos olhar para Ele. Ele que falou. Vamos olhar para Ele e correr. Se prepare, meu irmão. É tempo de correr. Corrida não é para quem quer ficar parado. Enquanto nós olhamos para aquilo que não é, nós estamos parados. Quando nós corremos para Ele, nós vamos encontrar no meio do caminho surpresas agradáveis. Vamos correr? Vamos correr? Amém? Então fique de pé. Oh, eu estou correndo, eu estou correndo para Ti, eu estou buscando um lugar aos Teus pés, eu estou correndo, ei,